Olá, gente. Nós estamos aqui com o Dr. Renato Koik. O Dr. Renato é ginecologista e ele é especialista em fertilidade, né, doutor? Trabalhar com fertilização. Exato. Dr. Renato, eu queria saber sobre... O senhor tem mais de 30 anos de experiência nessa área, né? Hoje em dia, nós vemos muito casais homossexuais, tanto feminino quanto masculino, buscando esse tipo de tratamento para poderem serem pais, né? Eu queria que o senhor falasse como é que é, no caso da mulher, né, a busca de tratamentos para fertilização quando são duas mulheres, né? Primeiro, obrigado pelo convite, né? Espero que a gente consiga trazer algumas informações para a maior parte das pessoas e talvez para algumas pessoas em específico. Bom, fertilização é um tipo de tratamento que ele é utilizado quando um casal tem dificuldade de engravidar. E esse tipo de tratamento, ele passou a ser bastante utilizado, muito conhecido, e agora, né, com essa nova fase que a gente tem passado, com a inclusão dos casais homossexuais nesse tipo de tratamento, então, o tratamento em si, basicamente é o mesmo. O que muda são os métodos de obtenção das células. Como é que funciona então? Por exemplo, primeiro vamos falar de uma fertilização em geral, só para relembrar, mas hoje a grande maioria das pessoas seguramente já ouviu, seguramente já leu em algum artigo, porque é uma coisa bastante disseminada, tá? Mas de qualquer maneira, em linhas gerais eu vou explicar. Bom, fertilização, para a gente conseguir realizar, nós precisamos de material masculino e de material feminino, tá? A maior parte das vezes o material masculino é obtido por masturbação. Então, quando é um casal heterossexual, o homem se masturba, obtém a amostra, né? A mulher, ela recebe uma série de medicações, aquelas famosas injeções subcutâneas que ajudam no processo da ovulação, tá? Formam aqueles cistos ovulatórios, né? Os folículos famosos dos ovários. Aí se faz a coleta desse material através da ultrassonografia endovaginal, com uma fina agulha que se introduz pela cavidade vaginal para a mulher sedada e aspira esses cistos. Aí dentro desse líquido obtido dos cistos se identifica os óvulos. Aí depois aquela imagem que a gente já viu na televisão muitas vezes, que existe uma imagem do óvulo com aquela agulhazinha com o espermatozoide dentro, em que se introduz a agulha, coloca o espermatozoide dentro do óvulo e se põe na incubadora. Aí forma-se o embrião. Também eu acredito que a maior parte das pessoas já tenha visto aquela imagem em que o embrião se divide em 2, depois ele se divide em 4, em 8 e vai formando aquela amora, né, que pelo termo médico lá, amórula, que é uma fase do crescimento do embriãozinho. Aí pega-se esse embrião, coloca-se num catéter, que nada mais é que uma mangueira fina, passa-se pelo colo do útero através de um exame ginecológico, deposita-se o embrião dentro do útero, aguarda-se alguns dias para ver se ele grudou ou não, e assim é o processo da fertilização. Então, resumidamente, bem resumidamente, essa é a fertilização. Agora vamos lá. Vamos pegar um casal homossexual masculino. Tá? Então, dois homens resolveram que vão ter neném. Bom, se o homem ele não tem, claro, óvulo, né? Primeiro, nós vamos escolher um dos homens para que seja o doador, né, o fornecedor do sêmen. E ele vai ser obtido por masturbação, tranquilamente, dessa maneira aí, e aí a gente já tem o material masculino. O material feminino precisa-se de uma doadora, né? Em geral, essa doadora deve ter menos de 37 anos. Se possível, ela já deve ser mãe, né? Se ela for solteira, ela pode autorizar a doação. Se ela for casada, tem que ser uma autorização do casal. Normalmente, a doadora não é conhecida, né? Normalmente ela não é conhecida dos receptores.
a não ser que, segundo a nova legislação, ao invés de ser uma doadora anônima, agora existe também a possibilidade de se usar doadores de gametas, tanto espermatozoide quanto óvulo, como se diz, até a quarta geração de descendência. Então, até pode ser, hoje pode se usar como doadora, então, mãe, filha, sobrinha, tia. Então, melhorou um pouco mais a origem dessas células, aumentou o leque de opções, tá? Mas digamos que vá se usar um banco de óvulos, que hoje existe, né? Existem várias clínicas que têm esses óvulos doados, congelados. A parte importante disso é que, para eles serem catalogados, então, são pessoas rígidas, elas fazem uma série de exames, tanto de DSTs, quanto de antecedentes de saúde, para que elas possam servir como doadoras. Aí, como é feito? Deixa eu só fazer a pergunta. O banco de óvulos, assim como o banco de sêmen, eles são doados, eles não são comercializados? É isso? No nosso país, a comercialização de material biológico é irregular. Então, esse material ele tem que ser doado, não pode ser comprado, tá? Mas, de qualquer maneira, para você utilizar para o casal, como existem muitos gastos para você conservar e processar esse material, então os casais vão ter gastos, claro, tá? Para poder utilizar esse material, mas eles não têm como comprar de uma pessoa. Eu conheço fulana, entendeu? E ela está me vendendo os óvulos. Então, esse tipo de atividade ela não existe. Doutor, Agora, no caso, a gente está falando de casal homossexual masculino. Tem como fazer a inseminação com a doação de um familiar? então, agora pode-se utilizar até a quarta geração de familiares de Um dos dois. Isso não era possível antes? Porque agora existe uma nova resolução que foi colocada, então isso facilitou bastante. Certo. Tá? E aí, digamos assim, ainda para o homem, para o casal de homossexuais masculinos, a gente já obteve então uma fonte de óvulo, mas o homem não pode gestar, ele não tem útero. Então vai precisar de um útero de substituição, que a gente fala. E aí esse útero de substituição também pode ser por um parente até quarto grau de um dos dois parceiros. Precisa se eleger essa pessoa também. Tá? Essa barriga de aluguel, vamos falar de uma forma mais popular, quando é o casal que tem que se encarregar para arrumar? Normalmente, como vai ser um parente até quarto grau, o casal vai indicar. Aí depois essa pessoa precisa ser avaliada pela equipe para ver se ela preenche condições para poder ter uma gestação segura. Né? Mas quem vai indicar precisa ser o casal. Né? A equipe médica não vai escolher, quem vai ter que indicar o casal. Sim. E aí vai ser entrevistada, vai ter que passar por exames médicos para ver se tem condições de conseguir realizar. Certo. Tá? E daí assim, então, agora vamos voltar naquele processo da fertilização. Então, pega-se essa pessoa que realmente, por exemplo, foi eleita, você faz um preparo do útero. Nesse caso, essa pessoa ela não vai receber medicação para estimular a ovulação, porque o óvulo vai ser obtido de outra maneira. Ela vai receber uma medicação para fazer com que a superfície do útero, que tem uma película que chama endométrio, quando a gente utiliza algumas medicações à base de hormônios específicos, essa película vai se espessar para poder receber um embrião. Então, você medica essa pessoa até ela atingir um tamanho padrão dessa espessura desse endométrio. Aí pega-se de uma maneira sincronizada o óvulo, se ele estiver congelado, você descongela, pega o espermatozoide daquele parceiro eleito, faz aquele procedimento de introdução do espermatozoide no óvulo, que é a fertilização, né? Aí consegue-se então o embrião, aí pega-se o embrião e transfere nesse útero preparado.
Então, caso ocorra gestação, essa pessoa que é o útero de substituição, o de aluguel, como se fala na linguagem leiga, não é o ideal porque, na verdade, não está alugado, então não pode ter nenhum tipo de remuneração, né? Por isso que é um útero de substituição. Aí essa pessoa, então, vai gestar, aí durante esse período é gerado uma série de orientações para que quando essa criança nasça, ela possa ser registrada por esse casal homossexual. Então tem toda uma orientação própria para se seguir para obter essa parte da documentação. Mas isso hoje é bem definido, existem todas essas orientações em sites, o Conselho Federal de Medicina orienta, é muito, como se diz, como é uma coisa que já ocorreu com alguma frequência, então é bastante definido e é fácil de realizar. Pela sua experiência clínica, tem muitos casos? Existe uma procura grande, tá? Mas que realizam, são poucos casos. Tá? Nós mesmos, nesses últimos anos, acho que eu até me lembro, a gente fez acho que uns 4 casos só, porque a procura é grande, e para a clínica é uma coisa bem tranquila, porque na verdade a fertilização é realizada da mesma maneira, você vai trocando só os integrantes em cada fase. Quando é um casal heterossexual, são os dois do começo ao final. Quando a gente faz com casais homossexuais masculinos ou femininos, o que acontece só é que o integrante de participação vai modificar em cada fase. Tá? Então, para a realização é bem tranquilo, mas a procura já é maior, já existe, né? Como agora eu acredito que é uma coisa que a população, teoricamente, já conseguiu entender melhor o procedimento, então a procura ficou maior. O caso do humorista Paulo Gustavo com o médico, né, Bretas lá, eles foram para os Estados Unidos para terem, né, eles tiveram gêmeos, né, de alguma maneira divulgou mais sobre essa situação, né? Como ele era uma pessoa bastante conhecida, muito Sim. querida, né, eu pessoalmente não li nada a respeito do tratamento deles, mas como é uma coisa que ficou de conhecimento público, isso também ajudou a divulgar, sempre ajuda, né? Sim. E no caso feminino? Então, no caso feminino, o tratamento básico é o mesmo. O casal vai eleger a pessoa que vai doar o óvulo e que vai gestar, que pode ser até a mesma pessoa, ou uma doar e a outra gestar, né? E fica faltando o sêmen. No caso do sêmen é a mesma coisa, pode-se adquirir em banco de sêmen, existem vários. No banco de sêmen existem características, né? Desde etnia, cor de cabelo, cor de olho, esporte, hobby, formação intelectual, mas são todas pessoas saudáveis, são pessoas que já tiveram filhos saudáveis, todos os exames possíveis de doenças sexualmente transmissíveis. Então isso tudo tem um catálogo, aí a pessoa vai adquirir esse sêmen, então consegue a amostra masculina. Da parte feminina, aquela pessoa eleita para ser a pessoa que vai fornecer o óvulo recebe aquelas medicações indutoras de ovulação, existe a formação daqueles cistos de ovulação, colhe-se esse material para a obtenção dos óvulos. Aí, uma vez obtido o óvulo, espermatozoide escolhido, mesmo processo, coloca no óvulo, forma o embrião e transfere no útero. Se for da mesma pessoa que doou o óvulo for o útero já automaticamente estará preparado para receber pelos próprios hormônios que ela produziu, aí se transfere. Se for para o útero da outra parceira, ela vai receber então uma medicação para preparar só a parte interna do útero, e aí recebe, transfere e aí torce-se para se conseguir, né? Doutor, sobre a questão do banco de espermatozoide, né? Essas informações são sigilosas, né? Exato. E geneticamente a questão, existe uma possibilidade de essa criança que vai nascer um dia
se relacionar com alguém que pode ser um parente direto do pai dela, já que é uma informação que... Isso é uma coisa bastante interessante, mas existe toda uma gestão de regiões para você poder encaminhar esse material. Como é que funciona? Por exemplo, se nós solicitarmos uma amostra do indivíduo 333 daquele banco de sêmen e essa amostra vier para cá, quando a gente faz o tratamento, nós obrigatoriamente fazemos um relatório do resultado desse tratamento. Digamos que tenhamos conseguido uma gestação, a gente passa então os dados sobre esse resultado para o banco de sêmen. Se um médico que tem uma clínica concorrente na mesma cidade solicitar a mesma amostra porque o casal escolheu, o banco de sêmen vai dizer que essa amostra está indisponível. Por quê? Porque eles fazem uma gestão por região. Não pode vir o mesmo material para uma região de menos de 1 milhão de habitantes para que esse material não possa ser usado para não ocorrer isso que você acabou de falar. Então, uma das maneiras deles fazerem uma gestão da distribuição do material. E quais são os órgãos que fiscalizam essa parte no Brasil? É a Anvisa? Certo. A Anvisa se associando com a vigilância sanitária municipal a nível estadual, a nível federal, tudo isso ela é orientada, segue orientações da Anvisa. Então, ontem quando a gente conversou, o senhor me falou que o senhor usava material do Albert Einstein, é isso? Isso. Que... nós adquirimos sêmen do Albert Einstein. O nome não é esse, mas quem faz a gestão desse material nessa empresa é do Albert Einstein. E um casal, doutor, que tem problema para ter filhos, eles podem recorrer ao banco de óvulos, assim como o banco de sêmen? Se eles podem recorrer, você diz diretamente? Não, através de um médico, né? Sim, por exemplo, a mulher não tem condições de ter, ela não gera um óvulo, por exemplo. E o homem também é infértil, né? Aí eles resolvem ter um filho. Ocorre também, porque assim, se você imaginar que o indivíduo pode ter qualquer tipo de patologia e ele ser zero de espermatozoides, mesmo no casal heterossexual, então ele não tem como conseguir espermatozoides, pode-se acessar o banco. E digamos que seja uma mulher que tenha interesse em ficar grávida e ela já esteja na menopausa, mesmo com medicação, e eles, por ironia do destino, são um casal, ele tem problema masculino, então ele não tem como obter espermatozoide, e ela esteja na menopausa, não tem como ela produzir óvulo. Existe a possibilidade, então, da aquisição, da obtenção do espermatozoide através de banco, do óvulo através de banco, e ela servir para gestar. Aí, mesmo na menopausa, se ela for uma mulher saudável, dá para se preparar o útero para receber um embrião que é feito com o óvulo doado e o sêmen doado. Tá? Aí o embrião não tem característica genética de nenhum dos dois do casal, mas pode ser gestado por ela. Essa situação pode acontecer e é possível de se realizar. Sim. Doutor Renato, o senhor trabalha com isso há mais de 30 anos, né? E lá atrás, quando o senhor começou, tinha-se muitas tentativas, né? Precisava-se fazer muitos procedimentos para ter um resultado positivo, né? Como que é isso hoje em dia? Há muito tempo atrás, quando eles iniciaram lá, historicamente, Spector e Edwards, são os ingleses lá, então assim, a estatística era muito menor. Hoje em dia, ela está em torno de uns 40% de positividade. Tá? Vai depender daí de uma série de fatores, porque conta idade da mulher, as características dos espermatozoides, dos óvulos, a do útero. Então assim, existem muitas variáveis, mas é em torno de 40% e a gente considera isso uma taxa média muito boa. Em algumas situações um pouquinho melhor, em outras situações um pouquinho pior. Mas essa é a média básica. Sim. E essa mulher que passou por essa fertilização, ela tem que ter um cuidado diferenciado durante a gestação para
segurar ou manter essa criança? Ela tem que ficar muito tempo de repouso? Como que é? Na verdade, assim, uma vez grávida, ela vai receber alguns cuidados a mais, né? Principalmente no início da gestação, por conta de hormônios que ela vai ter que utilizar, né? Mas, em geral, a maior parte das pacientes elas recebem sim uma atenção a mais, mas a gestação costuma evoluir muito bem. Por quê? Porque a maior parte delas, por ser rígida, são pessoas bem preparadas, são pessoas que naturalmente têm um desejo grande, então elas são bem condicionadas, então vai muito bem a gestação. E normalmente nasce aos 9 meses ou se antecipa? Hoje, porque há muito tempo atrás, quando se iniciou esse tratamento, não existia uma orientação de quantos embriões transferir, tá? Então, hoje, na maior parte das vezes, se transferem 2 embriões, excepcionalmente 3 embriões, a depender de idade, de algumas situações. Então, uma das coisas que fazia com que as gestações não atingissem os 9 meses era a história dos múltiplos. Né? O que é isso? São gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Então, hoje, como a grande maioria adota o tratamento, né, com uma transferência de, por exemplo, no máximo 2 embriões, então nós teremos, na maior parte das vezes, o máximo de gêmeos. Para uma gestação gemelar, a antecipação do parto é muito pequena, né? Não chega a comprometer, a prematuridade, né, nesses nascidos é muito pequena. Agora, por exemplo, antes, quando se tinha uma incidência maior de trigêmeos, aí quando se possibilitava a transferência de 4 embriões, teve um período em que lá atrás se transferia 5 embriões, então quádruplos, quíntuplos, o nascimento então, crianças prematuras era grande, então isso era um fator complicador grande. Hoje em dia, o nascimento ou de um só neném ou de gemelar, então facilitou muito, o nível de complicações é bem pequeno, então as gestações tendem a chegar aos 9 meses, que é bem tranquilo. Doutor, e para a gente encerrar a entrevista, eu queria que o senhor desse uma orientação, né, para os casais, homens e mulheres, né, que tipo de cuidado, que tipo de procura eles devem fazer quando eles desejarem ter filhos, né? Sim, eu acho que assim, primeiro as pessoas interessadas elas precisam sempre preservar a sua fertilidade, tanto homens quanto mulheres. E como é que é feito isso? A mulher vai no ginecologista, faz o seu preventivo de maneira rotineira para ter as melhores condições possíveis. Os homens também. E a partir do momento que tanto o casal homossexual masculino ou feminino resolver irem atrás do sonho da gestação, a gente sempre recomenda assim: façam uma consulta primeiro com o seu ginecologista ou com, se forem homens, com o seu urologista, para receberem as primeiras orientações, porque esse é o caminho. A partir daí, eles vão recebendo mais informações para poder realizar o tratamento. Então e no básico, os homens irem no urologista e as mulheres irem no ginecologista. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado.